E hoje aqui no Saúde para Todos nós estamos falando sobre a saúde estética da boca. Você viu no bloco anterior algumas imagens, alguns exemplos, né, a respeito desses implantes que são oferecidos, aliás, muito acessível hoje à população fazer o implante e abandonar então a antiga dentadura, dando adeus aí à dentadura para ter um sorriso novo e mais saudável. Bom, você acompanhou algumas imagens e a gente começa agora a volta na entrevista com o Dr. José Marcos, que é da Esquilace Cirurgia Traumatologia Bucomaxilofacial. Aliás, ele é especialista nessa área e vai falar daqui a pouquinho para a gente um pouquinho mais sobre isso. Agora, doutor, a gente olhando esta imagem aqui, este aqui já é o implante já colocado, Esse depois, é o caso finalizado. Assim. Esse é o caso finalizado, onde a gente pode perceber os implantes na região inferior e um espaço existente entre implante e prótese. Essa é uma imagem bem aproximada. É importante que se diga que quando o lábio está solto sobre a prótese, esse espaço ele não aparece. Mas a gente quis mostrar esse espaço para que vocês entendam que da mesma forma que um dente natural precisa ser cuidado e precisa ser higienizado, o implante também precisa ser cuidado e higienizado. Porque eu ia perguntar justamente isso, doutor, com relação à higiene, se há algum desconforto na hora de comer os alimentos, por exemplo, por conta desses espaços. Não, pelo contrário. E ela se torna, numa imagem que a gente mostrou anterior na fase laboratorial, deu para perceber bem que a face que fica voltada para os implantes, ela é toda arredondada e isso facilita a higienização. Então nós temos fios dentais especial para isso, nós temos um jatinho de água que a gente sempre recomenda para que o paciente que faz a utilização desse tipo de prótese compre, para que ele não só limpe, como também massageie toda essa gengiva em torno do implante. Mas é importante a gente salientar que a manutenção desses implantes sempre precisam ser feitas. Não é porque antes eu tinha dente, hoje eu tenho um implante que eu não preciso mais me preocupar com a higienização. Quer dizer, não causa nenhum desconforto para a pessoa. Não, em absoluto. Um conforto muito grande, porque ela tem essa prótese fixa. Então, isso se assemelha muito à condição quando ela tinha os dentes naturais. Ela não precisa se preocupar, ela pode dar gargalhada, ela pode comer o que quiser, que ela vai estar sempre segura. Aliás, muito mais seguro, né, doutor? Muito mais. Agora, falando em contraindicação, existe alguma contraindicação? Às vezes a pessoa quer fazer, mas tem lá alguma contraindicação. O senhor disse, inclusive, no bloco anterior, que ela faz uma bateria de exames, quer dizer, um preparatório, vamos dizer assim, para que seja realizado o implante. Exatamente, né? Ela faz todo um pré-operatório para que a gente avalie a condição sistêmica dele. E nós não temos, são muito raras as vezes onde estão contraindicados esses procedimentos. E na maioria dos casos, a gente consegue colocar sem problema nenhum. Os casos que poderiam estar limitados a esse tipo de cirurgia são aqueles pacientes que possam eventualmente ter alergia ao titânio. Já que esse pino é de titânio puro, pacientes que tenham alergia a esse material, infelizmente não têm condições de estar fazendo uso desse tipo de sistema. Mas isso é muito difícil, é muito raro a gente encontrar pacientes que tenham alergia a esse material, já que é um material biocompatível, que o organismo aceita sem problema nenhum. Agora, doutor, em quanto tempo que a pessoa pode ter um implante? Por exemplo, fiz o implante hoje, eu posso trabalhar hoje? Como é que é essa situação? Tá, a gente considera assim. Primeiro que é uma cirurgia como outra qualquer. Então, de forma alguma, isso deve ser tratado como algo tão simples que eu posso fazer e voltar a trabalhar no mesmo dia. A gente sempre comenta com os nossos pacientes que o resultado bom de um pós-operatório da cirurgia, ele está fundamentado em 3 pilares. O primeiro é uma predisposição natural de cada pessoa à reação a um trauma, porque nós fazendo uma cirurgia, nós estamos expondo esse paciente a um trauma. Tem pacientes que por qualquer batidinha ficam roxos, tem pacientes que já são mais tolerantes a isso. Segunda coisa é o cuidado pós-operatório do paciente. Então, não adianta eu ter uma cirurgia bem sucedida, um organismo que aceita bem um procedimento, seja ele qualquer,
e o paciente não cuidar no pós-operatório. Então esse paciente de forma alguma pode ser operado e no mesmo dia ele voltar às suas atividades, porque ele vai estar sendo exposto a um risco de sangrar, a um risco de inchar, um risco de doer, e aí depois que isso acontece é muito difícil dele se restabelecer numa condição normal. E o terceiro pilar é as condições da cirurgia. Então, levando em conta que a cirurgia foi boa, que o paciente não é predisposto a edemas e a hematomas e que ele se cuidou bem, é uma cirurgia que em 24 horas ele está muito bem para voltar às suas atividades. Quer dizer, mas é uma cirurgia e tem todos esses cuidados, então, na questão da recuperação, né, doutor? Sim. Agora, doutor, se a pessoa, por exemplo, quer começar, a gente sabe que início de ano, final de ano, a pessoa quer estar muito bem, quer estar com um sorriso bonito e geralmente é onde elas procuram mais, né, olhar para a estética e também a estética bucal, é claro, que é o nosso assunto aqui de hoje no Saúde para Todos. Exatamente. Quero chegar em dezembro bem, doutor, no Natal bem. Quer dizer, quando é que ela tem que se preocupar, então, em estar procurando para que ela esteja recuperada e esteja bem na data que ela deseja? Por exemplo, nós estamos colocando dezembro aqui. Isso. É o quanto antes, como que é? O quanto antes possível, mas hoje nós estamos no mês-chave para ela procurar esse tratamento. Veja bem, nós trabalhamos hoje muito no consultório com as cirurgias de carga imediata. Essas cirurgias de carga imediata são aquelas cirurgias que, após a instalação do implante, a gente consegue colocar a prótese no máximo em 72 horas. Mas o que acontece hoje em nosso consultório é que quando esses implantes são bem fixados, que eles têm uma estabilidade inicial, que a gente chama boa, em condições, em 24 horas esse paciente já está com a prótese na boca. Se isso não acontece, e isso depende do osso do paciente, da forma que esse implante entrou, e isso a gente tem uma chavinha de instalação que a gente mede a pressão que esse implante entrou no osso. Quando a gente tem uma boa pressão, a gente consegue colocar essa prótese em 24 horas. Quando a gente não tem um bom torque, que é esse o termo que a gente usa, nós temos que avaliar quanto torque eu tive. Eu tive quase nada de torque, então eu vou ter que esperar, dependendo do sistema que cada profissional usa, em torno de 4 a 6 meses. Se eu tive um torque razoável, eu posso antecipar isso para 3. Então, pacientes que desejam passar um fim de ano com os seus dentes em perfeitas condições, viajar com os seus dentes novos, eles teriam que procurar esse mês o tratamento, que seria o mês ideal para que, quando não conseguimos a carga imediata, ele possa estar colocando esses implantes a prótese, até o fim do ano. Quer dizer, seria uma margem de segurança para que ele chegue na data que ele quer, então, né, com um sorriso bonito. Então, agora no mês de agosto seria o ideal, então, para você aí de casa que quer começar o ano bem já, né, doutor? E vale salientar que hoje em nosso consultório, mais de 95% dos nossos pacientes saem de lá em 24 horas com a prótese definitiva. Bom, doutor, antes da gente encerrar aqui rapidamente, como a gente sabe que o senhor é especialista em cirurgia bucomaxilofacial, né? A gente vai ter oportunidades, inclusive, de voltar a esse assunto, explicar melhor até para a população, dar alguns exemplos. A gente sabe que é mais comum do que se imagina as deformidades, muitas vezes, nos ossos, na boca. E aí, é justamente isso que essa especialidade trabalha, doutor? Essa especialidade ela trabalha com todos os níveis de cirurgias faciais. Desde um paciente que sofreu um trauma e houve fraturas dos ossos da face, pacientes que têm deformidades adquiridas ou deformidades genéticas, ela atua também nesse tipo de correção de deformidades, em cirurgias de pacientes que possuem deformidades e lhe causam ronco, apneia do sono, nós vamos falar um programa só sobre isso, os implantes, os enxertos, cirurgias do siso, enfim, todo tipo de cirurgia facial a cirurgia bucomaxilo trata. Tá certo. Bom, doutor, eu quero agradecer a sua participação aqui no Saúde para Todos, os seus esclarecimentos hoje a respeito dos implantes, e a gente vai voltar com certeza então aos outros assuntos aqui, né? Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tá vendo, para você de casa, quanta coisa interessante, e a gente ainda vai voltar nesse assunto, com certeza que interessa muito a você. Não saia daí, nós voltamos já, depois do intervalo.